pelo seu passado de militante, ativista, governante, governador do Rio Grande do Sul. Foi com ele que eu comecei a fazer as minhas pesquisas do orçamento participativo em 1989 em Porto Alegre, governador desse estado, 2 vezes ministro do presidente Lula, e uma grande referência, obviamente, política e intelectual do Brasil, além de ser meu irmão. Portanto, é com todo o gosto, e depois, naturalmente, a minha querida Pilar, que vai encerrar. Como sabem, esta é uma organização conjunta do SES, do Instituto, para ir por ordem, o Instituto de Novos Paradigmas, que é coordenado por o Tarso, e pela Fundação Saramago, aqui com a Pilar. Portanto, Tarso. Bom dia. É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui em Lisboa, novamente, em Portugal, compartilhando com vocês esses debates que foram tão... esses debates estratégicos sobre o nosso futuro, sobre o futuro da democracia, o futuro da social-democracia, do socialismo, que foram introduzidos de maneira brilhante pelo meu querido amigo e mestre Boaventura Sousa Santos, com quem eu tenho uma colaboração intelectual antiga. E, evidentemente, é uma colaboração não linear, né? Quem ganha nessa relação sou eu, sempre. E tenho feito intensamente um trabalho de divulgação das concepções, dos estudos do Boaventura, das suas posições mais importantes sobre a questão democrática no mundo, que ele fez agora uma exposição quase que quase dispensa a nossa intervenção, né? Que ele fez uma cobertura brilhante da questão universal da democracia. Eu vou procurar trabalhar alguns elementos simbólicos desse processo para que a gente possa colaborar com o debate. Mais uma vez, muito obrigado, Boaventura, pela tua amizade e pelas tuas colocações nesse painel. Quero fazer uma referência aqui muito explícita e muito carinhosa aos meus companheiros que estão aqui presentes, o meu querido Manuel, que é o diretor do SES, um velho amigo também, uma colaboração intelectual e política muito grande com o Brasil e com as nossas relações aqui em Portugal. E o meu querido amigo Chico Louçã, que está sentado lá no fundo. O Chico é uma pessoa que tem uma referência política importante no Brasil e que tem estreitado uma colaboração permanente conosco também, trazendo informações, lucidez, formulações sobre a questão da democracia, a questão da globalização, particularmente nas áreas em que ele brilha intensamente, que é a questão econômica da globalização e da integração europeia. O professor Leonardo Avritzer, que é dispensável fazer uma referência, é um acadêmico de primeiro nível no país, um quadro político extraordinário, e temos compartilhado também internamente o nosso partido, agora nós dois um pouco afastados do centro da direção partidária, mas que mantemos um elo, um vínculo explícito, né, dos nossos compromissos históricos. E a Pilar, essa mulher especial, essa intelectual de primeira linha, que na presidência da Fundação Saramago tem feito um esforço extraordinário de aproximação da esquerda socialista, da esquerda social-democrata brasileira, do campo democrático do nosso país, com a experiência portuguesa e também com a própria experiência espanhola, da qual ela é originária. Minha querida Pilar, muito obrigado pelo teu compartilhamento, pela tua disposição, sempre estar junto com a gente. Hoje eu leio na primeira página do Público
uma declaração do presidente da República em Portugal que não sei se traduz efetivamente o conteúdo daquilo que está sendo presidido por ele aqui em Portugal, mas que para nós adquire um efeito simbólico extraordinariamente importante, que pode ser contrastado com uma outra declaração feita pelo presidente da República do Brasil sobre fatos políticos nos dois países. Diz o presidente de Portugal que ele ajudou a compor um país onde a esquerda e a direita convivem no mesmo país. Assento mais uma vez, não estou assinando embaixo e nem estou dizendo que isso é assim, mas esse é um elemento simbólico importante para compreendermos o que ocorre com a crise radical da democracia, das instituições políticas, da própria magistratura da Presidência da República no Brasil. Ontem, com a decisão do nosso querido companheiro Genuílis, já mencionado aqui pelo professor Boaventura, com a decisão que ele tornou pública de sair do Brasil, porque realmente ele está ameaçado de morte, nós temos milícias operando de maneira explícita em vários pontos do território nacional, ocupando, inclusive, territórios. Quando o Genuílis publicitou essa decisão, o presidente da República logo foi às redes e tuitou que era um dia glorioso, que era um dia feliz para o Brasil, que era um dos grandes dias do Brasil, a saída do Genuílis do território nacional, que estava sendo ameaçado de morte pelas milícias. A partir dessas duas declarações, das duas formulações públicas, a gente pode perceber o ethos democrático percorrendo as instituições do país, percorrendo as forças políticas e cedendo as suas influências, as suas dúvidas, os seus bloqueios ou as suas pertinências em relação a determinadas posições. No Brasil nós temos uma forma original de composição política hoje no país, que se formou a partir de um extenso trabalho realizado pelas redes, onde o oligopólio da mídia tem um papel tutelar, porque ele forma ideologicamente um conjunto de forças políticas, ele integra nos seus esquemas de poder lideranças políticas dos diversos partidos, de maneiras diferenciadas. Os partidos políticos no Brasil, eles perderam a relevância, eles perderam a sua potencialidade de serem sujeitos políticos organizadores dos pactos, organizadores e marcadores das diferenças, das possibilidades de negociação entre setores sociais, classes sociais e composições políticas. Eles são extensões das redes de relacionamento que percorrem a sociedade, que são organizadas mundialmente e que são tutelados pela mídia. E a mídia escolhe em cada partido, em cada momento, quais os dirigentes políticos mais apropriados, a grande mídia oligopólica, que agora está dividida, diga-se de passagem, quem ela vai prestigiar. Então, o grande partido político hegemônico do Brasil hoje é o oligopólio da mídia, são os dirigentes políticos destacados dos partidos, pela afirmação ou pela negação, no caso do presidente Lula, é pela supressão, tá? Porque eles gostariam que o Lula morresse ou ficasse na cadeia o resto da vida. E, de outra parte, um conjunto de agências financeiras, agências de risco, organizações do sistema financeiro global,
que financiam todo esse processo e organizam. Organizam desde o conservadorismo primário, que percorre determinadas composições políticas, até os movimentos de emergência fascista no Brasil. A forma partido tradicional da modernidade, ela se esgotou precocemente no Brasil e é substituída por essas relações. É claro que sobrevivem, tanto a direita como a esquerda, núcleos partidários, conjunto de direções partidárias relativamente organizadas que tendem a resistir com maiores ou menores dificuldades. Depois da Constituição de 88, nós tivemos uma sucessão, um processo de sucessão que foi relativamente virtuoso, esse processo, no que se refere à manutenção e à funcionalidade das instituições democráticas do país. Nós tivemos a presidência do presidente Sarney, que conseguiu compor uma mágica de transição, onde integrou os blocos mais liberais da ditadura militar com o movimento democrático emergente, que vinha das lutas revolucionárias, das lutas sociais, das lutas da igreja progressista, e compôs um equilíbrio. E o processo funcionou. Tem o mérito de, quem sabe, ter evitado uma guerra civil naquele momento, essa transição, mas, de outra parte, tem uma redução de potência do evento democrático no país, porque conciliou forças contrapostas e o presidente do partido que dá ostentação à ditadura se torna o presidente da democracia, né? E que afiança a transição para os setores militares mais à direita. Depois nós tivemos a sucessão presidencial, a eleição do presidente Collor, que foi um fracasso do ponto de vista de gestão pública e de manutenção de funções públicas do Estado, e que sofreu impeachment, foi derrubado legalmente pelo Congresso Nacional. Tivemos o presidente Itamar, que foi uma pessoa bem intencionada, uma pessoa aberta, um homem do interior que levou para o Palácio do Planalto uma série de relações de amizade e que respeitou o Pacto Democrático. Tentou, inclusive, uma composição, naquela oportunidade, com o Partido dos Trabalhadores, para governar o país, que nós não aceitamos. Os dois governos Fernando Henrique foram governos democráticos, de preservação também desse limiar máximo que nós conseguimos de funcionamento das instituições democráticas de 88, inicia, depois disso, o ciclo Lula. É bom lembrar que, para iniciar o ciclo Lula, nós tivemos que ter a aprovação de determinadas lideranças conservadoras, inclusive que integraram esse pacto de transição limitado que ocorreu da democracia, da ditadura para a democracia do Brasil, onde o próprio Fernando Henrique teve um papel importante. O Fernando Henrique de hoje não é o mesmo Fernando Henrique daquela época. Não é outra pessoa. O Fernando Henrique de hoje está conciliando com o fascismo. O Fernando Henrique daquela época conciliou com a democracia. Tanto é que ele foi auscultado num determinado momento e disseram: e se o Lula ganhar, o que vai ocorrer? A imprensa da direita queria que ele dissesse o sistema público que ia ser o caos do país. O Lula vai governar. E vai governar dentro dos limites que estão dados pela Constituição e pela globalização. A visão dele era um bem absoluto. A globalização do capital financeiro, já independente naquela época, iria enquadrar o Brasil dentro de um sistema global, né, de cooperação dependente, no qual o governo Lula teria opções limitadas.
O governo Lula se desenvolve de uma maneira mais ou menos naturalizada naquele período e funciona com os pactos políticos antigos. E aí vem a crise democrática de hoje, a questão democrática no Brasil de hoje. Funciona de uma maneira relativamente estável e convincente, enquanto todos ganham. Nós não podemos perder esta visão do que ocorreu no Brasil. Enquanto todos ganham, a Constituição de 88 vai à plenitude, inclusive, da afirmação dos direitos fundamentais e dos direitos sociais. É claro que sempre, né, com baixa efetividade, com baixa intensidade, com aventura, né, mas funciona no seu melhor limite. Financiado esse pacto pelas commodities, pelo preço das commodities no mercado internacional. Eu acho que houve um determinado momento que o próprio governo, né, do presidente Lula, que colocava aquilo seguidamente como uma vantagem, não percebeu também que aquilo era uma armadilha. Né? E que no momento em que nem todos poderiam ganhar, que nós deveríamos ter acumulado forças para fazer uma profunda reforma fiscal e tributária para reequilibrar o financiamento das políticas públicas, que ocupavam uma parte miserável do orçamento. Não nos demos conta que aquilo ia terminar. E aí começa o governo da presidenta Dilma sendo herdeira de todas essas dificuldades e de um jeito particular de governar também, que não colaborava muito para reformar o próprio pacto político, né, de governabilidade que estava instaurado até ali. À medida que isso ocorre, nós começamos a ter no Brasil um profundo desequilíbrio das forças políticas. E esse desequilíbrio das forças políticas, que vai rompendo sucessivamente os pactos de estabilidade, esse desequilíbrio vai sendo pautado por esse sistema de poder já consolidado, que era emergente, que era o oligopólio da mídia, né? Os construtores ideológicos da cooperação e da submissão, né? Dependente do capital, ao capital financeiro. Né? Os dirigentes políticos dos diversos partidos, e diga-se para ser, alguns deles no nosso partido também, né? E ficam encostados nesse pacto e gradativamente vão revelando a sua real personalidade política, né? E os seus compromissos políticos que naturalizam uma relação que não é uma relação de intercâmbio, de negociação com a classe dominante, e sim um pacto de preservação dos interesses das classes dominantes brasileiras, sem que os seus privilégios fossem tocados, fossem sequer ameaçados, né? De nenhuma forma foram ameaçados. E esses quadros, né, ideológicos da intelectualidade média, setores da academia, vão aparecendo como, né, contestadores daquela possibilidade. E entra o elemento para envolver todo esse processo, a decadência desse processo, desse pacto de estabilidade, que é o elemento da corrupção. É um elemento histórico, formação social brasileira, e que foi muito consolidado na Petrobras durante os anos do governo Fernando Henrique, com mecanismos de financiamento das campanhas eleitorais e mecanismos também de financiamento privado, de pessoas, de recolhedores, de arrecadadores e suas estirpes políticas nos diversos partidos. Em parte, isso envolve também quadros políticos do governo do presidente Lula. Só que eles tendo o domínio da formação da opinião, passa a ser tributado aos governos do presidente Lula a inauguração da corrupção no Brasil. Então, tudo que nós fizemos
contra a corrupção no nosso governo, instauramos a Controladoria Geral da União, com o Ministério, que fez um trabalho extraordinário. Nós enviamos para o Congresso Nacional, para apreciação dos deputados, a legislação de compliance, de combate à corrupção. Esta lei é assinada por mim, por projeto. O Ministério da Justiça e a Controladoria que fizemos essa lei, que está vigente hoje, foi aprovada no Congresso Nacional. A reestruturação tecnológica, a reestruturação científica, a sucessão de concursos na Polícia Federal e a capacitação técnica da Polícia Federal para combater a corrupção, tudo isso é feito dentro do governo do presidente Lula. Um pacto, né, com os hierarcas da polícia, os hierarcas do Ministério da Justiça, os técnicos todos, e permitiram, inclusive, vejam bem, que pela primeira vez na história da República, um presidente vai à Polícia Federal apresentar uma proposta de reorganização da polícia, de ressistematização dos inquéritos, para que eles tivessem foco, não se transformassem, né, naqueles processos híbridos políticos que investiga desde o carro de pipoca estatizado até um grande crime do sistema bancário que fazia o grande brilho da Polícia Federal. O presidente Lula vai à Polícia Federal. Eu o levo à Polícia Federal. Pela primeira vez, o presidente da República recebe todos os reitores do país. Os reitores das universidades públicas são recebidos no Palácio. Durante a minha gestão no MEC, 2 vezes durante a gestão do Fernando Haddad no MEC. Nós começamos a reorganizar o Estado brasileiro, dando mais efetividade, não só ao conteúdo normativo da Constituição, mas também da funcionalidade dessas instituições dentro do projeto democrático que tinha sido pactuado em 88. O que ocorre a partir daí? E qual é a nossa crise hoje? De uma forma muito sumária, né? Evidentemente eu vou colocar, porque essa é uma questão muito complexa e certamente os pontos de vista que eu estou exposando aqui não são unânimes, nem na esquerda, nem no partido. Pode ser contestado com dados e outras formulações. Primeiro, há um processo que alcança profundamente o Poder Judiciário, que a exceção é naturalizada. Há um quadro de reestruturação ideológica e política do Poder Judiciário, em que a exceção passa a ser considerada como regra possível. E isto está dito nas decisões. Há uma decisão do TRF4, por exemplo, em que o relator diz: este processo é um processo do presidente Lula, não pode ser tratado como um processo comum. Ele tem uma dimensão que, se nós não aplicarmos aqui, se nós não olharmos esse processo de uma maneira excepcional, jamais vai se provar alguma coisa contra algum alto, né, funcionário do Estado, alto representante do Estado, alto representante de governo, porque as coisas são muito complexas nesse terreno. Então a exceção passa a compor. O Luiz Moro, que hoje é ministro da Justiça, né, o presidente Bolsonaro, ele passa a ser o mestre da exceção. E vejam que há uma transformação diferente do que ocorreu em outros países. A exceção, ela vem das instâncias de base do sistema de justiça e chega ao Supremo, que é intimidado de maneira permanente para consolidar essas decisões pelo oligopólio da mídia. Então ela vai elegendo, em determinado momento, os seus preferidos e os seus deserdados. Isto é de uma potência constitutiva na deformação do Estado de Direito, que é uma coisa extraordinária.
Uma hora o Gilmar Mendes é o herói. Outra hora o Fux é o herói. Outra hora a Carmen Lúcia é a heroína. E ela vai, a mídia vai fazendo uma sucessão de representações da melhor possibilidade de justiça, que são aqueles juízes que se vinculam às concepções mais schmittianas, as concepções mais características, daquele que foi o grande formulador do nazismo enquanto um sistema de direito também total, um Estado total, que está substancializado naquele famoso artigo do o Führer comanda o direito. Quem é o Führer no Brasil? Quem comanda o direito no Brasil? A mídia oligopólica e os seus agentes, que são financiados pelo grande capital financeiro. Eles comandam o direito. Eles formam a ideologia do novo poder judiciário. E eles vão deixando de lado aqueles juízes, aqueles magistrados, aquelas vozes dissonantes, que não perdem as suas características de magistrados, que devem atuar dentro dos princípios da neutralidade formal do Estado. Então, a exceção naturalizada. E a segunda questão, em que país democrático as falas fundamentais de um candidato à presidência da República, que revela o seu caráter, elas são substituídas, elas são tornadas irrelevantes para que esse candidato não saia do páreo, para que esse candidato permaneça um candidato viável. Nós temos um vídeo do presidente Bolsonaro em que ele defende as milícias, de maneira formal. Isso aí jamais a grande imprensa relatou ou tornou uma informação normal, uma informação vulgar, onde ele diz expressamente: as milícias devem ter seu campo de atuação próprio, eu vou levar essas milícias para o Rio de Janeiro. Ele fala lá em Minas Gerais. Minas Gerais, o estado do centro do país, não me lembro qual é. Bahia. Fala na Bahia, dando como exemplo de reforma no sistema policial. Então, a repressão paraestatal se transformou quase que uma repressão orgânica de estruturas de poder no movimento de massa, da classe média alta, da classe média superior, traz sempre os lumpen consigo. Nesses momentos, ele se torna um elemento vitalizador da política da direita e do golpe, primeiro do golpe que vai substituir a presidenta Dilma e depois da vitória do Bolsonaro. Isso gera uma aliança original, porque o Bolsonaro, quando surge na política, ele era um admirador do comandante Chaves. E ele informa, inclusive, naquela eleição do Lula de 98, que ele votou no Lula naquela oportunidade. Ele se apresentava como um militar nacionalista, de direita, e que dizia que as ideias do Chaves deveriam ser transportadas para o Brasil. À medida que ele vai evoluindo, ele vai perdendo essas relações com os movimentos mais de esquerda, sejam eles populistas ou não. Mas sempre foi um nacionalista radical. Esse seu ethos nacionalista radical, ele vai ser depois subsumido nos compromissos políticos para chegar à presidência da República. Ele é utilizado por esse sistema de poder político, por esse novo partido da classe dominante brasileira, tomada como partido na concepção da Primeira Internacional, aquela parte da sociedade que o apoia. E ele vai relativizando o seu nacionalismo à medida que ele consegue estabelecer uma conotação ideológica com o Trump. Mas para que ele possa chegar à presidência da República, quando ele já se torna uma possibilidade e não tem mais nenhum candidato que pudesse enfrentar o Lula, eles bloqueiam de maneira
férrea a possibilidade de candidatura do Lula e resolve aceitar Bolsonaro como a solução para a derrota da esquerda brasileira. Quase ganhamos com a Haddad, mas eu acho que mais 10 dias nós ganharíamos a eleição. Mas o partido e, na minha opinião, o próprio Lula retardaram em tomar essa decisão. Tomaram muito tarde essa decisão. O Haddad foi lançado 20 dias antes do primeiro turno, né, e chegou a 45% dos votos. Né? Então houve um erro que eu atribuo mais ao partido, porque evidentemente o partido deveria ter sido um sujeito ativo dessa resolução, e não o foi. Então ficamos aguardando a decisão do presidente, que nas condições que estava, evidentemente os seus juízos eram um juízo um pouco prejudicado, né, para tomar decisões dessa envergadura. Mas, de qualquer forma, foi uma decisão acertada, ele foi candidato e fez 47 milhões de votos, com todas essas condições adversas. Como é que se monta a gangue presidencial? Ela tem uma composição bem nítida, né? E a partir, inclusive, de informações que a gente tem de maneira discreta, que circulam nos meios militares, circulam também na esfera da política, nas pessoas de maior conhecimento da direita, é que o general Mourão ele é colocado na chapa do Bolsonaro por uma exigência das Forças Armadas. E essa exigência das Forças Armadas, ela já se revelou com algumas demarcações que o general Mourão fez no presidente Bolsonaro. Em relação à Venezuela, o Bolsonaro estava disposto a intervir na Venezuela, levar um país à guerra, e o Brasil não vai interferir na Venezuela. Em relação à reforma do sistema previdenciário, ele já colocou determinadas balizas. Aqui no sistema previdenciário dos militares não vai ser mexido. Em relação a algum outro tipo de privatização, ele também fez algumas reservas. Então, ele é uma garantia solicitada pelo sistema de poder, no Brasil, o sistema de poder instituído pela direita, para que o presidente Bolsonaro não desborde dos seus compromissos. E aí então se forma aquilo que Thomas Mann chamaria da simbiose dos anões. Tá? De um lado, um espírito autoritário que vem de parte das Forças Armadas brasileiras, que hoje exercem um poder moderador, não se equivoquem, no Brasil, que eles não aceitam as milícias, por exemplo, militares. E de outra parte, entra um personagem, um Chicago Boy, Paulo Guedes, que é um ultraliberal. Então é uma simbiose interessante, né? Porque é um presidente nitidamente fascista, né? Os militares funcionando como um poder moderador, de uma parte, e de outro lado, um ultraliberal que acha que o Estado não deve existir, que é o comunismo direto. O cartão financeiro. É isso que governa o Brasil. Essa síntese que governa o Brasil. E ela não é uma síntese impossível para outros movimentos de direita na América Latina. Porque o Bolsonaro passaria a ser apenas a linha de uma bissetriz, de uma correlação de força. E o que ele quer é atacar os costumes, atacar os homossexuais, fazer manifestações racistas, misoginia. Não? Então ele fica com uma espécie de ayatolá, proto-fascista, orientando os costumes. O Paulo Guedes orienta a economia, o ultraliberalismo, entrega o país de maneira completa ao sistema financeiro global, né? E o João Mourão fica ali cuidando dos interesses, né, do estamento profissional, né, do Estado brasileiro, mais importante, que são efetivamente as Forças Armadas. Eles têm uma visão diferente da Amazônia, também,
do que defende o Bolsonaro. E a gente não sabe o que vai resultar dessa salada toda, né, dessa mistura toda. Agora, nós temos feito debates ali na Argentina, no Uruguai, né? Debatemos aqui em Portugal, na Espanha. Nós temos que ter uma rede internacional de observação da questão democrática do Brasil. E no Uruguai, os mesmos sintomas de fake news que eles desenvolveram lá no Brasil estão desenvolvendo lá no Uruguai, agora contra o Mujica. Né? Contra o Mujica, que é um sacerdote da própria pobreza. Né? Virtuoso. Virtuoso. Falsificaram a fotografia do pobre do Mujica com uma bolsa comprando nas galerias de Paris. Nem combina com o Mujica. O Mujica tem um Fuquinha 62. Agora vão achar que a mesma coisa eles fizeram em relação ao filho do Lula. O filho do Lula era dono, eles transformaram como se fosse sócio, Uma Ferrari de né, ouro. da JB, né, daquela Friboi, Friboi, JB. JBS. E eles formaram uma opinião pública. Eu sou acostumado a escutar isso quando eu entro no táxi no Brasil. Né? Às vezes as pessoas me reconhecem, às vezes não reconhecem, mas as pessoas dizem, mas o Lula... Tem gente que diz, por exemplo, o seguinte, não, tudo é bandido, tudo é corrupto, tudo é ladrão. Mas eu votaria no Lula porque o Lula pelo menos fez alguma coisa para nós. Né? O pessoal diz, o pessoal mais pobre do país, que é onde tem uma reserva política extraordinária da memória do PT. E do lulismo. São coisas que o Leonardo Avitri pode explicar muito melhor do que eu como é que isso aí funciona, como é que isso aí interage e também se separa na cabeça das pessoas. Então, para encerrar, nós temos novas instituições hegemônicas no país. O Poder Judiciário é um poder hoje submetido à exceção, que submete todos os termos de justiça a processo de exceção. E nós temos uma frente política original, que é uma frente política formada através dessa conexão, né, do ultraliberalismo com a ideologia fascista de combate a tudo que é esquerda, a tudo que é alternativa, a tudo que é explosão democrática e libertária das individualidades. O que numa sociedade como a sociedade brasileira é uma coisa muito complexa e de muita influência. Uma sociedade profundamente desigual, né, e também com graus de controle, né, ideológico e cultural das pessoas muito grande pelo oligopólio da mídia. O que o meu grupo político, né, tem oposto a isso, dentro e fora do partido, em conexão com o companheiro do PCB, eventualmente do PSOL, parte do Partido dos Trabalhadores, é que nós precisamos ter uma nova frente política no país. O elemento central é a questão democrática, mas a questão democrática não esgota a natureza dessa frente. Ela tem que ter um programa que identifique na estrutura de classe do país quais são as forças econômicas e sociais que podem dar respaldo a um novo tipo de governabilidade. E não será mais através dos artifícios, né, dos artifícios fisiológicos que se formaram as coalizões e as frentes políticas do país, às vezes com sucesso, às vezes com desastre. Muito obrigado.